exercícios de matemática do primeiro ano do PET volume 2, semana 1. O eixo temático é álgebra, o tema é expressões algébricas, o tópico é operações com expressões algébricas básicas, as habilidades do CBC, conhecimentos prévios, é reconhecer os produtos notáveis e fatorar uma expressão algébrica. Conteúdos relacionados, revisão de conteúdo, produtos notáveis e fatoração. Produtos notáveis, o que são? Você percebeu que existem situações da vida real relacionadas a formas geométricas? Vamos observar, em particular, uma pedra que é utilizada para pavimentação de ruas e calçadas, como mostrado abaixo. A opção para a pavimentação desse calçamento foi utilizar pedras em formato de cubo. É comum vermos ruas e passeios com diversos mosaicos desenhados a partir de pedras em formatos geométricos. Essa representação é somente para ilustrar que a matemática está em toda parte, basta olharmos ao nosso redor. E aqui estão as pedras para calçamento e o formato do cubo. O cubo é essa figura geométrica aqui, tridimensional. Mas pensando na situação apresentada acima, responda. Considerando que uma das arestas mede em centímetros A mais B, complete a tabela a seguir. Então, ele está dizendo que uma dessas arestas do cubo, que são todas iguais, possuem a mesma medida, mede A mais B. E aí, ele colocou um valor para A, um valor para B e pede para a gente fazer A mais B ao quadrado. Eu substituí esses valores de A, que vale 3, e B, que vale 2, então a gente coloca aqui para A, 3, para B, 2. Isso tudo elevado ao quadrado. E fiz isso na tabela toda. A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 2, mais 2, que é o valor de B, ao quadrado. Agora, ao cubo, A vale 3 e B vale 2. 3 mais 2 ao cubo. Substitui aqui também. A ao cubo, 3 ao cubo. Mais 3A ao quadrado, A vale 3, 3 ao quadrado, vezes B, que vale 2. Mais 3 vezes A, que vale 3, vezes B ao quadrado, B vale 2, então vezes 2 ao quadrado. Mais B ao cubo. B vale 2, mais 2 ao cubo. Na linha de baixo fiz a mesma coisa, só que com os valores de A igual a 1 e B igual a 5. Então, 1 mais 5 elevado ao quadrado. Aqui, A ao quadrado, 1 ao quadrado. Mais 2 vezes A vezes B, 2 vezes 1 vezes 5. Mais B ao quadrado, 5 ao quadrado. A mais B ao cubo, A vale 1, B vale 5. 1 mais 5 ao cubo. A ao cubo, 1 ao cubo. Mais 3 vezes 1 ao quadrado, vezes B, que vale 5, então vezes 5, mais 3 vezes 1 vezes 5 ao quadrado, mais B ao cubo, B vale 5, mais 5 ao cubo. Eu só substituí os valores de A e B para cada linha dessa tabela. Resolvendo isso daqui, vocês vão obter um valor. Explique a relação entre os valores obtidos na tabela. Os produtos notáveis são multiplicações entre polinômios e ajudam na simplificação dos cálculos. Qual que é a relação apresentada nessa tabela? Se a gente resolver esses cálculos aqui, nós vamos descobrir que o valor de A mais B ao quadrado é o mesmo que resolver A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E quando nós resolvermos A mais B ao cubo, é a mesma coisa de fazer A ao cubo mais 3A ao quadrado vezes B, mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Esses valores são iguais. No caso, se a gente fizer, então, 5 ao cubo, é o mesmo que resolver essa expressão. E no caso, se a gente fizer aqui também 5 ao quadrado, é o mesmo que resolver essa expressão. Essa que é a relação da tabela. Essas duas colunas obtêm o mesmo resultado e essas duas colunas também obtemos o mesmo resultado. Por que recordar produtos notáveis? Porque compreendê-los auxilia nos cálculos envolvendo algumas funções e equações, agilizando procedimentos matemáticos. Serve para agilizar os cálculos e simplificar nossas equações, ok?
Número 1. Letra A. Considere para A e B os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Ele está pedindo só para completar a tabela, então ele não quer que resolva, por isso que eu não coloquei os resultados aqui. Mas é a mesma coisa da atividade anterior, só que agora ele separou passo a passo. Então, A mais B ao quadrado, substitui o valor de A e B e eleva ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado, também faz substituição. Sendo que vocês podem observar, gente, que o resultado de A mais B ao quadrado é diferente de A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque nós já vimos lá no exercício anterior que A mais B ao quadrado é igual à terceira coluna aqui, ó, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E para menos, quando é subtração, também é diferente. Então, A menos B, isso aqui elevado ao quadrado, é diferente de A menos B ao quadrado. Porque A menos B ao quadrado obtém um outro resultado quando aqui é negativo. Ok? Acredito, inclusive, que teve um erro de digitação aqui, porque essa coluna é igual a essa coluna aqui. Então, eu acho que aqui era para ser menos, mas está mais, então eu completei da maneira como está o exercício, tá bom? Por que dá diferença, professora? Porque nós resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, aqui no caso, nesse caso aqui também, nós vamos resolver primeiro a soma para depois elevar ao quadrado, que é diferente disso aqui. Olha aqui para vocês verem, 3 mais 2 é igual a 5 elevado ao quadrado, 25. E aqui, 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. 25 não é igual a 13, é diferente. Agora, reflita e responda. A expressão A mais B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado mais B ao quadrado? É o que nós acabamos de comentar aqui. E a expressão A menos B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado menos B ao quadrado? Justifique sua resposta. Não, não é igual. O uso dos parênteses expressa que devemos realizar as operações dentro deles primeiro e depois elevar ao quadrado. Tá bom? Por isso que se a gente fizer isso daqui dá 25, no caso para A valendo 3 e B valendo 2. Então, e aqui dá 9 mais 4, que é 13. E 25 é diferente de 13, então não é igual. B. Considere para x e y os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Mesma coisa desse exercício anterior e também do da página anterior. Para x valendo 2 e y menos 4, nós substituímos aqui. Tomem cuidado agora, pessoal, com o sinal, porque menos com menos na multiplicação equivale a mais, por exemplo. Então, aqui, ó, 2 menos com mais, menos. Então, 2 menos 4 elevado ao cubo. E aqui, x ao cubo, 2 ao cubo. Y ao cubo é menos 4 ao cubo. X menos y ao cubo, nós temos que menos, que está aqui na fórmula, com o menos do menos 4 fica mais. Então, fica 2 mais 4 elevado a 3. E aqui, 2 elevado a 3, porque x vale 2, menos, que é esse menos aqui da fórmula, e y, que vale menos 4 elevado a 3, ou ao cubo. Então, menos 4 elevado ao cubo. Tem que tomar cuidado aqui com esse sinal, tá bom? Para a linha de baixo, mesma coisa. 1 quando x vale 1 e y quando y vale 0. Então, 1 mais 0 elevado ao cubo, 1 ao cubo mais 0 elevado ao cubo, 1 menos 0 elevado ao cubo e 1 ao cubo menos 0 elevado ao cubo. Agora, reflita e responda. A expressão x mais y elevado ao cubo é sempre igual à expressão x ao cubo mais y ao cubo? E a expressão x menos y elevado ao cubo é sempre igual à expressão x ao cubo menos y elevado ao cubo? Justifique sua resposta. Não, o uso dos parênteses expressa que devemos realizar as operações dentro deles primeiro e depois elevar ao cubo. Então, com o exercício anterior, nós descobrimos que a mais b elevado ao cubo é igual a a ao cubo mais 3a ao quadrado vezes b mais 3a
vezes b elevado ao quadrado mais b elevado ao cubo. Isso aqui não é igual a ao cubo mais b ao cubo. No caso aqui, pode colocar x e y, sendo x e y, dá a mesma coisa, tá bom? Recordando conceitos. Exemplo. Vamos desenvolver a expressão 3x menos 2y elevado ao quadrado. E aí ele colocou aqui, ó, 3x é o quadrado do primeiro termo menos o dobro do produto dos termos mais o quadrado do segundo termo. E aí, resolvendo, nós temos essa expressão aqui. 9x ao quadrado menos 12xy mais 4y ao quadrado, que é o quadrado dessa forma. Resposta ao fim, temos 3x menos 2y ao quadrado igual a 9x ao quadrado menos 12xy mais 4y ao quadrado. O quadrado de um binômio é igual ao quadrado do primeiro termo mais ou menos, né? Se o binômio aqui no caso é menos, é uma diferença, o dobro do primeiro pelo segundo termo, então é o dobro do produto dos termos, mais o quadrado do segundo termo, que está aqui. Então, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Se vocês não lembrarem disso aqui, lembrem da regra do chuveirinho. A mais b ao quadrado, por exemplo, é a mesma coisa da gente fazer a mais b vezes a mais b, porque quando a gente eleva ao quadrado um número, não é isso que a gente faz? É ele vezes ele mesmo. Só que aqui, elevar ao quadrado um polinômio, então nós multiplicamos o polinômio por ele mesmo, ok? A mais b vezes a mais b, nós podemos fazer a regra do chuveirinho, ó. A vezes a ao quadrado. A vezes b, ab. B vezes A, BA. E B vezes B, B ao quadrado. Esses termos são semelhantes, porque nós podemos escrever isso aqui como AB também. Não muda, é uma multiplicação, não interfere a ordem. Então, fica A ao quadrado, AB mais AB, 2AB. Mais B ao quadrado, que está aqui. Aqui, ó. E nós encontramos essa fórmula, tá bom? Já para o menos é a mesma coisa. Vocês vão fazer o chuveirinho, só que com menos aqui, encontrar esse polinômio. O cubo de um binômio corresponde ao produto de um binômio por si mesmo 3 vezes e se representa como A mais B vezes A mais B vezes A mais B, que é igual a A mais B ao cubo, desenvolvendo-se da seguinte forma. Quando nós fazemos A mais B ao cubo, nós temos A elevado a 3 mais 3A ao quadrado vezes B, mais 3A vezes B ao quadrado, mais B ao cubo. E para subtração, A menos B ao cubo é igual a A ao cubo menos 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes A vezes B ao quadrado menos B ao cubo. E assim, nós podemos fazer o chuveirinho aqui também, o resultado que dá no primeiro, que nós inclusive fizemos aqui, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, basta multiplicar esse resultado de novo por A mais B. E aí vocês vão obter esse polinômio aqui. Se for o caso de subtração, vão obter esse polinômio. Ok? Agora é a sua vez. Treine um pouco com os exercícios abaixo. Eu tinha pouco espaço, por isso que ficou um pouco embolado assim, mas espero que vocês consigam entender conforme eu explico passo a passo. 2. Calcule o quadrado e o cubo de um binômio. E aqui tá 4 mais 1 ao quadrado. A gente podia simplesmente fazer 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que dá 25. Mas ele pediu para calcular o quadrado e o cubo de um binômio. Então, para a gente calcular o quadrado desse 4 mais 1, nós vamos substituir naquela forma que nós encontramos aqui, ó. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fazendo isso aqui, nós temos 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. 1 ao quadrado, 1. 16 mais 8, 24. Mais 1, 25. Letra B. 2 menos y ao quadrado. Coloquei a letra B aqui, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Então, o primeiro termo é 2. Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é 2, o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é y. Mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Resolvendo isso aqui, 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, menos 4 vezes y, menos 4y. Mais o quadrado de y, mais y ao quadrado. Letra C, 3x mais 2y ao quadrado, tudo isso elevado a 3, elevado ao cubo, então. E aí, nós temos o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ok? Resolvendo isso daqui, nós temos que 3 elevado a 3 é 27, x elevado a 3, x elevado a 3, x ao cubo. Mais 3 que multiplica 3 elevado ao quadrado, 9 vezes x ao quadrado. 9 vezes 3, 27 vezes 2, 54. X ao quadrado que está aqui, y ao quadrado que está aqui, porque é tudo uma multiplicação. Por isso que a gente multiplica número com número, letras iguais com letras iguais. Sendo que quando a gente tem uma multiplicação da mesma letra, ou seja, a mesma base, por exemplo, x ao quadrado vezes x a 3, é a mesma coisa da gente somar 2 mais 3, conservar a base. Então, fica x elevado a 5. O y repete também. Mais 3 vezes 3 é igual a 9. 2y ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Y ao quadrado, soma as potências que dá 4. Então, fica, 4y elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. O x não está multiplicando por outro x, então repete. E o y nós resolvemos, ficou y a 4. Agora, 2y ao quadrado elevado a 3, 2 ao cubo é quanto? 8, porque 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Y ao quadrado elevado a 3 é y elevado a 6. E por fim, a letra D, que é 4x ao quadrado mais 4w ao cubo, tudo isso elevado ao cubo. Vamos aplicar a mesma fórmula, resolvendo isso daqui, nós temos 64x elevado a 6, mais 192x elevado a 4w elevado a 3, mais 192x ao quadrado w elevado a 6, mais 64w elevado a 9. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar que eu gravo um vídeo explicando isso aqui novamente, tá bom? Complete os espaços. Aqui nós precisamos fazer o processo inverso. Ele deu que tem um termo mais 3 ao quadrado é igual a ao quadrado mais 6a mais um outro termo. O termo que está faltando aqui, como que eu vou descobrir ele? Eu sei que esse termo que está faltando é o primeiro, na fórmula nós não temos aqui, que quando nós resolvemos, isso a gente encontra que é o primeiro termo ao quadrado. Se o primeiro termo ao quadrado está aqui, é a ao quadrado, raiz de a ao quadrado é igual a a. Por que eu fiz raiz? Porque a raiz é o inverso da potência. E como aqui está potência, eu preciso descobrir de onde que originou esse a ao quadrado, eu faço a raiz. Raiz de a ao quadrado é a, então esse primeiro termo é a. E aqui, o que eu tenho que fazer? O último termo não é o segundo ao quadrado? Então, 3 ao quadrado, 9. Completando, dá isso. Agora, na letra B, está faltando o segundo termo e o termo do meio. Nós sabemos, e isso tudo está elevado ao cubo, nós sabemos que o segundo termo, esse termo aqui, quando a gente vai descobrir ele, não é a mesma coisa da gente fazer o último ao cubo. Quando a gente pega esse, faz 27 ao cubo que deu aqui, ó. 27b ao cubo, que é o último termo. Então, quer dizer que nós pegamos o segundo termo e elevamos ao cubo.
Então, aqui no caso, nós vamos fazer a raiz cúbica de 27b elevado a 3. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de b elevado a 3, nós simplificamos os expoentes que dá b. Então, esse termo aqui é 3b. Já o termo que está faltando aqui no meio, nós sabemos que é 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, a gente já sabe o primeiro termo e o segundo. 3 vezes 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. Vezes 3b, então 3 vezes 4a ao quadrado, 3 vezes 4, 12. Vezes 3, 36. Multipliquei todos os números primeiro. Aqui não tem letra, a ao quadrado fica a ao quadrado mesmo e b fica b mesmo. Então, 36a ao quadrado vezes b. Já na letra C, ele deu o primeiro e o segundo termo elevado ao quadrado e ele quer que a gente descubra o primeiro e o último. Sendo que o primeiro termo desse polinômio é o quê? O quadrado do primeiro. Então, 3a ao quadrado elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado elevado ao quadrado, a elevado a 4. E menos 2b ao quadrado, menos 2 elevado a 2 é 4. E b ao quadrado é b ao quadrado. Ok? Até aí, então fica 9a elevado a quarta menos 12a ao quadrado vezes b mais 4b ao quadrado. 4. Sabemos que a mais b elevado ao quadrado é igual a menos b elevado ao quadrado. É correto afirmar que a mais b ao cubo é igual a menos b ao cubo? Por quê? Não, porque elevar ao quadrado garante um resultado positivo. Os sinais também são elevados e menos vezes menos é mais. Então, sempre vai dar positivo. Porque se eu tenho um número positivo multiplicado por um número positivo, eu tenho um resultado positivo. Se eu tenho um número negativo multiplicado pelo número negativo, eu também tenho um resultado positivo. Agora, elevado ao cubo, nós vamos multiplicar 3 vezes. E um número positivo vezes um número positivo vezes um número positivo resulta em um número positivo. Agora, um número negativo vezes um número negativo resulta em um número positivo. Esse positivo tem que multiplicar pelo mesmo número negativo de novo. Então, positivo com negativo, negativo. E eu até coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Menos 5 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, porque menos 5 ao quadrado é a mesma coisa a gente fazer menos 5 vezes menos 5. Isso aqui, menos com menos, fica mais 5 com 5, mais 25. 5 ao quadrado é a mesma coisa. Agora, menos 5 ao cubo é pegar o 25 e multiplicar por menos 5 de novo. Então, isso aqui vai dar um resultado o quê? Negativo, vai dar menos 125. Ok? Isso que é fazer menos 5 ao cubo. E se fosse 5 positivo, seria 25 multiplicado por mais 5. Então, 25 multiplicado por mais 5 seria 125 positivo. Tudo bem, pessoal? Até aí? 5. Sem usar uma calculadora, utilize as fórmulas do quadrado do binômio e do cubo do binômio para obter os valores das seguintes potências. 49 ao quadrado. Nós podemos fazer uma soma do 49, que fica 40 mais 9 ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, nós obtemos 2.401. E aqui a mesma coisa, 900 mais 95 elevado ao quadrado. Colocando na fórmula, nós vamos obter 990.025. Vocês podem colocar outras somas. Poderia colocar, por exemplo, 41 mais 8. Ou se não, poderia colocar 45 mais 4. Tanto faz. Vocês que escolhem o valor que quer colocar. Mas, na hora de substituir na fórmula, tem que considerar isso também. 6. Aplicando os produtos notáveis, desenvolva ou reduza as seguintes expressões algébricas. E aqui estão as expressões algébricas. Eu coloquei aqui atrás a resolução dessa questão. Questão 6. Aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais x mais 3 ao cubo. X menos 3 ao quadrado, nós vamos fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Então, esse primeiro termo aqui está resolvido. Mais x mais 3 ao cubo. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Resolvendo isso tudo aqui, x ao quadrado menos 2x vezes 3 menos 6x. 3 ao quadrado, 9. X ao cubo fica aqui, mais 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, vezes 3, 3 vezes 3 é 9, 9x ao quadrado. Mais 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27 vezes x, 27x. Mais 3 ao cubo, 3 ao quadrado é 9, vezes 3 novamente, 27. Juntando os termos semelhantes, nós temos x ao cubo mais 10x ao quadrado, por quê? 9x ao quadrado mais x ao quadrado, 10x ao quadrado. Mais 27x menos 6x, 21x. 27 mais 9, 36. Isso aqui nós juntamos os termos semelhantes, número com número, x com x, x ao quadrado com x ao quadrado, x ao cubo com x ao cubo. Letra B, C e D é o mesmo processo, vocês vão fazer x menos y ao cubo menos x que multiplica x mais y ao quadrado, a C e a D também. Aqui está a resolução, sugiro que vocês tirem um print dessa tela para conferir o gabarito de vocês e qualquer dúvida eu vou estar à disposição para solucionar isso aqui também. Tá passo a passo, só vocês acompanharem com calma que vocês conseguem fazer, tá bom? Já a questão 7 diz, vamos exercitar agora o cálculo de área usando os binômios, mas antes faça a seguinte experiência. Pegue uma folha de papel quadrada de 10 centímetros de lado e recorte-a com as medidas definidas na figura ao lado. Calcule a área do quadrado de lado 10 centímetros e também calcule cada uma das áreas menores recortadas. Você consegue observar que a relação da área do quadrado original com as áreas das figuras em que foi recortado tem semelhança com produtos notáveis? Justifique sua resposta. Eu até peguei aqui um material pedagógico em MDF, emborrachado, que tem um quadrado e aqui tem o recorte que o exercício pediu para fazer. Então, são esses recortes. Olha para vocês verem, se a gente fizer a área desse quadrado aqui, a área desse quadrado, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, nós vamos obter a área total desse quadradão, correto? E cada um desses termos aqui são os produtos notáveis. Por exemplo, se esse lado aqui mede A mais B, se esse lado aqui mede A e aqui mede B, então esse lado total mede A mais B, a área total desse quadrado vai ser o quê? A mais B vezes A mais B. Então, é A mais B ao quadrado. Só desse quadrado aqui é o quê? A vezes A ao quadrado. Desse retângulo aqui, desse aqui também, vão ser duas vezes, então, esse lado mede quanto? Nós descobrimos que ele falou aqui que mede B, o mesmo lado. E esse lado mede A. Então, vai ser A vezes B, né? A vezes B. Só que são duas vezes, então, A ao quadrado mais duas vezes A vezes B. E esse quadradinho pequenininho aqui tem lado B, porque é o mesmo desse, mais B ao quadrado. Essa que é a relação de produtos notáveis. E aqui na letra A ele está falando, calcule agora a área do quadrado usando produtos notáveis. A mais B ao quadrado. Então, ele diz que o lado desse quadrado é 3x mais 2y. Ao quadrado, nós temos o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 3x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado é x ao quadrado. Mais duas vezes 3x, 6x, vezes 2y, 12xy. Mais 2y ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado é y ao quadrado. Então, a área desse quadrado é 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado.
B. Calcule o volume do cubo desenvolvendo a expressão utilizando produto notável. Ele falou que a aresta do cubo é 2A mais 2B. Como que é o volume do cubo? Não é aresta ao cubo? Então, 2A mais 2B elevado ao cubo, nós podemos desenvolver um produto notável que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Resolvendo isso daqui, 2A ao cubo, 2 ao cubo é 8, A ao cubo. Mais 2A ao quadrado é o quê? 4, porque 2 elevado ao quadrado é 4, A ao quadrado. Vezes 3 dá 12A ao quadrado. Vezes 2B, então dá 24A ao quadrado e o B. Porque o A ao quadrado vezes B, nós não conseguimos fazer essa multiplicação, só deixa expressado aqui mesmo. 3 vezes 2A, 6A. 2B ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, B ao quadrado, B ao quadrado. Então, 6 vezes 4, 24. A, B ao quadrado. Mais 2B ao cubo, 2 ao cubo é 8, B ao cubo, B ao cubo. E isso que é uma expressão para encontrarmos o volume de um cubo que tem aresta 2A mais 2B. Ok? 8. Calcule o valor de A mais B, sabendo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 58 e A vezes B é igual a 21. Nós temos que A mais B ao quadrado é igual a isso aqui, utilizando produtos notáveis. Então, A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado é igual. Ele falou que A ao quadrado mais B ao quadrado é 58. Então, esses dois termos aqui, ó, somados, eles resultam em 58. E ele falou que A vezes B é 21. Aqui o A vezes B, que é 21. Então, 2 vezes 21. 58 mais 2 vezes 21, 42. 58 mais 42 é 100. Como ele quer, está pedindo só A mais B, e aqui está A mais B ao quadrado, nós precisamos tirar a raiz dos dois lados, que é a inversa da potência. Então, raiz de A mais B ao quadrado simplifica esse 2 com o 2 da raiz, fica A mais B. E raiz de 100 dá 10. Por que esse mais ou menos? Porque A ao quadrado mais 10 ao quadrado é 100. E menos 10 ao quadrado também é 100. Porque tanto o número positivo quanto o negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Por isso que a resposta pode ser A mais B igual a mais 10 ou A mais B igual a menos 10. Reflita sobre as atividades desenvolvidas. Houve alguma atividade que foi um desafio para você? Eu acredito que, inclusive, eu deixei como desafio que a maior atividade, a mais complicada, não que ela seja tão difícil, mas é mais trabalhosa e precisa ter atenção. É a atividade 6, essa que eu disponibilizei o gabarito. Explique com suas palavras o que você entende por quadrado e por cubo de binômio. Quadrado é elevar a 2 e o cubo é elevar a 3 um fator. Ou seja, é multiplicar por ele mesmo 2 ou 3 vezes. Porém, no caso, o fator é um polinômio. Porque quando nós elevamos um número ao quadrado, por exemplo, 2 ao quadrado é o quê? 2 vezes 2, que é igual a 4. 2 ao cubo é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Produto notável também é assim, só que nós temos um binômio. E assim nós formamos um polinômio quando nós fazemos essas multiplicações. Fatoração, o que é? Fatoração é uma técnica que consiste em transformar soma ou subtração de expressões algébricas em produto. A fatoração pode ser útil para a simplificação de sentenças matemáticas. Vamos recordar a aplicação em dois casos. A diferença entre dois termos ao quadrado, A ao quadrado menos B ao quadrado, é igual ao produto da soma pela diferença entre os termos. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa que fazer A mais B que multiplica A menos B. Por quê, pessoal? Olha aqui, se a gente resolver esse polinômio, como que vai ficar aqui esse binômio? Quer dizer, usando a regra do chuveirinho, A vezes A ao quadrado.
A vezes menos B, menos AB. B vezes A, mais AB. E B vezes B, menos B ao quadrado. Esses termos se anulam. Então, fica o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. A soma e a diferença de dois termos ao cubo podem ser fatoradas como um produto entre um binômio e um trinômio da seguinte maneira. Aqui, nós temos que x ao cubo mais y ao cubo é igual a x mais y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E a diferença resulta em x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Podem fazer o chuveirinho aqui também, que vocês vão ver que obtém o mesmo valor. Agora, aqui estão algumas atividades para que possa recordar a sua aplicação. Identifique assinalando o tipo de fatoração que se aplica a cada um dos binômios a seguir. 8p ao cubo mais q ao cubo. Isso aqui é o quê? Se está ao cubo, a gente já sabe que é soma ou diferença ao cubo, não pode ser ao quadrado. Tem uma soma, então é soma de cubos. X à quarta menos y à quarta. Isso aqui é a mesma coisa da gente escrever x elevado a 2 elevado a 2, tudo isso, menos y elevado a 2 elevado a 2. Porque se a gente resolver isso aqui, ó, fica x elevado a 2 vezes x elevado a 2. Mesma base repete, multiplicação de potências, soma potência, 2 mais 2, 4. Para o y a mesma coisa. Então isso aqui é o quê? Se tem uma subtração, é diferença de quadrados, porque está elevado a 2. 125r elevado a 9 menos 1. Isso aqui é a mesma coisa a gente escrever 125r elevado a 9, pode ser escrito como 5r ao cubo elevado a 3. E o 1, se ele for ao cubo, não muda o resultado. Então, menos 1 elevado ao cubo. E é uma subtração, então é diferença de cubos, porque está elevado a 3. 2. Dada a fatoração, determine o binômio que o gerou. Aqui, pessoal, vocês podem usar a regra do chuveirinho, que é o que eu mostrei para vocês nessa questão aqui, ó, na definição. Fazendo chuveirinho, vocês obtêm esse binômio. Então, fazendo chuveirinho aqui, vocês vão fazer 3m vezes 9m ao quadrado e vai colocando os resultados. Também não vou fazer essa questão, porque o vídeo já ficou muito grande, mas vocês podem conferir o gabarito aqui, que é bem tranquilo. Tire um print dessa tela também, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo. E até semana que vem. Um abração!